E aí novamente, só aguardar a mágica acontecer, porque realmente é uma mágica. Essa ferramenta é incrível e ela não faz só a harmonização das cores. Percebam que quando eu removi o fundo, ficou um branquinho aqui nas bordas. E olha o que ele fez. Olha isso. Não, é incrível. Realmente é incrível. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar as duas melhores técnicas que eu utilizo para aplicar os backdrops nas minhas fotos. Vou ensinar o passo a passo como você faz para sair desse resultado até chegar nesse resultado, mantendo a harmonização das cores, as sombras. Então já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essas duas técnicas vão te ajudar bastante nas suas edições. Então já vou começar essa edição, vai ser exatamente utilizando esse cenário. Eu vou apagar todo esse processo aqui que eu fiz, porque eu realmente vou mostrar o passo a passo. E o primeiro passo é adicionar a pessoa, né, o modelo, a criança, no cenário. Então adicionei e vou aqui baixar a opacidade só para mim ver o tamanho aqui em relação. Entendeu? Olha só. Mais ou menos desse tamanho tá bom. E uma coisa muito importante que você deve ficar atento é sobre a direção da luz. Veja que a luz da menina vem desse lado e a luz do cenário vem desse outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar o cenário, dupliquei, Ctrl J para duplicar e vou inverter ele. Posso clicar com o botão direito e inverter aqui, ó. Ou simplesmente nessa barrinha clicar aqui. Tá vendo? Com o botão direito é aqui, ó, flip horizontal. Ou você pode clicar aqui nessa barrinha. Invertir o cenário, porque é melhor do que você inverter a pessoa, certo? O segundo passo aqui vai ser eu aumentar o tamanho da imagem. Tá vendo que a imagem da menina em relação ao cenário, ela tá menor? Vou selecionar a imagem, ó, e vou inverter e vou pedir para o Photoshop preencher essa parte. Vou dar um Shift Backspace aqui, ó. E vou pedir para o Photoshop preencher, ao invés de utilizar a IA do Photoshop. Então ele preencheu aqui. Veja que ficou uma mancha aqui. Você pode ou não remover. Eu vou remover aqui, mas nem era preciso. E agora vamos para as partes principais. Vai ser exatamente aqui. Vou duplicar mais uma vez a foto da menina. E essa de baixo aqui, eu vou transformar ela em preto e branco. Ctrl Shift U, eu transformo ela em preto e branco. Você pode renomear as camadas e deixar mais organizado. Isso vai da preferência de cada um. E essa camada, ela é a mais importante. É ela que vai fazer manter as sombras na imagem, que é onde eu vejo que a galera tem mais dificuldade, é exatamente em manter as sombras. Então aqui vou ativar novamente a segunda camada que eu dupliquei e vou remover o fundo. Você pode remover aqui na barra. Se seu Photoshop você não está vendo essa barra, você pode ativar ela aqui em janela, ativa ela aqui, ó, tá vendo? E se não aparecer aqui em janela, provavelmente seu Photoshop não é atualizado. E eu recomendo que seu Photoshop seja atualizado, principalmente para utilizar a segunda técnica. Então aqui dando continuidade, eu vou remover o fundo. Então há diversas formas. Você pode remover com a ferramenta de seleção. Aqui, ó, Select Subject. Ele vai selecionar e depois você remove o fundo criando uma máscara. Selecionou e agora eu vou criar a máscara. Criou a máscara e removeu. Vou voltar aqui novamente na camada preto e branco e vou mudar ela, o modo de mesclagem dela, para Overlay. E vou também criar uma máscara nela. Olha a mágica que acontece depois que eu mudei ela para Overlay. Tá vendo a sombra aqui, como ela conseguiu manter a sombra? Inclusive, ao fazer essa técnica, eu acabo perdendo também
um pouco de brilho lá no cenário. Preste atenção. Nesse caso, poderia passar assim, mas a gente vai ajustar aqui também. Mas antes disso, eu recomendo que você aplique um desfoque no fundo, no cenário. Então eu vou transformar essa camada que eu dupliquei e inverti, lembra lá no começo? Eu vou transformar ela num objeto inteligente, porque um objeto inteligente, quando eu aplico um filtro, eu posso remover com mais facilidade. Então aqui, para aplicar o desfoque, você pode aplicar de duas maneiras. A primeira é aqui em Blur, Gaussian Blur, que é o mais simples. Eu recomendo entre 2 e 5, tá bom? Vou colocar 5 aqui, ó. Olha como faz diferença esse desfoque. E aqui na máscara do desfoque, eu vou passar o pincel aqui nesse raio, que eu não quero que o desfoque pegue. Entendeu? Porque como ela está aqui nesse campo, nesse raio aqui, eu quero que essas coisas que estão perto, próximo dela, também fiquem em foco. Essas já estão desfocadas, mas é do cenário, já do cenário. Então aqui, ó, estaria bom. Olha só. E a segunda forma de aplicar o desfoque é através do Camera Raw. Eu vou deletar esse filtro que eu apliquei e vou levar a foto no Camera Raw. Ctrl Shift A, eu levo o cenário lá no Camera Raw. E venho aqui em Lens Blur e aplico o desfoque. Esse desfoque do Camera Raw, ele é mais realista. Ele simula muito bem uma lente. E aqui você pode fazer o ajuste. Isso significa onde o seu desfoque vai estar. Ó. Se eu levo ele aqui no começo, o desfoque vai lá atrás. Ó. Se eu levo lá no final, ó, ele vem aqui na frente, o desfoque. Então você pode ir ajustando aqui e também pode utilizar os pincéis. A intensidade eu geralmente uso entre 10 e 20. Eu vou colocar aqui, ó, 15. É exatamente essa quantidade de desfoque que eu quero. Vou passar aqui o pincel para ele reforçar mais aqui, ó. Exatamente onde eu quero que fique o desfoque. Veja que ele tá aqui, ó, tá vendo? O desfoque tá daqui, mas não tá aqui. E se tivesse, eu poderia voltar aqui, ó, com outro pincel de foco, ó, e poderia voltar o desfoque. Então eu vou aplicar. E agora vamos voltar para a parte do brilho. Lembra do brilho do cenário que ele acabou perdendo? Vem na máscara com um pincel preto, deixa a opacidade baixa mesmo e vai trabalhando aqui, ó, só passando. Você passa lá no fundo, ó, no cenário. Só não passa nas sombras. Tá vendo? Se eu passar na sombra, eu vou tirar ela. Então você passa aqui, ó, tá vendo? Pra exatamente, ó, a luz veio aqui, iluminou ela aqui, fez a sombra aqui. Então essa parte você pode até deixar. Entendeu? Por quê? Porque ela realmente fica mais escura. Olha só que legal. Olha como faz diferença. Passar só um pouquinho aqui, ó. Porque também eu acabo tirando a risca que tem aqui, ó. A risca do cenário original. Então, tirei. E olha que técnica legal essa daqui. Para finalizar, você pode fazer o seguinte. Ctrl Shift Alt E. Crio uma nova camada com os ajustes que eu fiz. E agora eu vou aplicar um desfoque nessa camada. O máximo de Gaussian Blur possível. Total, tá vendo? Muda o modo de mesclagem para Soft Light. E aqui você cria um Clip Mask para esse ajuste ficar só na menina. Eu não quero que pegue no cenário. Entendeu? Eu quero realmente pegar as cores do cenário e jogar na menina. E aí você trabalha aqui na opacidade, ó. E isso vai de acordo com o seu gosto e com a sua imagem. Vou deixar aqui em 23. Já fez uma diferença. E para finalizar, na verdade agora a gente vai finalizar, eu vou levar ela no Camera Raw e aplicar uma das minhas edições. Esse preset básico aqui, eu já criei e sei que ele funciona muito bem. Eu sei onde ele precisa do ajuste, ó. Esse ponto ele estava muito levantado.
o preto fica bem mate. Então eu baixei aqui, ó. E também apliquei mais contraste. Dá mais um pouquinho de brilho. E tá pronto. Olha o antes e depois aqui, ó. Olha como faz diferença. E vou dar um OK. Tá feito a minha edição. E todo esse processo, ele está aqui nessa Action Fusion Pro. Com apenas um clique, a gente consegue esse mesmo resultado. Eu vou aproveitar e mostrar na prática essa Action. Vou utilizar a foto desse bebê. A única coisa que eu preciso fazer aqui é posicionar, né? Diminuir ou aumentar o tamanho. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Vou voltar a opacidade. Vou dar um Enter. Agora vocês vão ver a mágica. Com apenas um clique, ele vai fazer todo aquele processo que eu mostrei na outra foto. Então, todos aqueles passos que eu fiz estão aqui. Olha só, tudo tá aqui, ó. Então aqui, nesse caso dessa foto, eu vou desativar e remover essa camada de ambientação de cores. Eu não quero ela. E aí vou vir aqui, lembra do brilho no cenário? Vou retornar, devolver o brilho no cenário. Olha, só lembrar de não passar nas sombras, né? Que é o que a gente quer recuperar, que a gente quer que fique. É as sombras, tá vendo aqui as sombras? Então, pra mim, já tá bom. Ele já aplicou o desfoque também aqui no fundo, tá vendo? E aí eu posso seguir com a minha edição, fazendo o ajuste no Camera Raw, aplicando o preset. Inclusive, o mesmo preset da outra foto. Veja só, aplicar as edições que eu apliquei antes, tá vendo? Olha só, aplicou a mesma edição. E vou dar um OK. Olha o tanto de tempo que eu ganhei só com essa Action. Vou aproveitar e deixar ela junto com os backdrops na descrição desse vídeo. Caso alguém tenha interesse, você pode estar lá conferindo. Agora vamos para a segunda técnica. Vou aproveitar já nessa foto, que a gente já está aqui, vou desativar. Vou só duplicar aqui a imagem do bebê e vou colocar ela aqui abaixo. E agora eu vou desativar aqui a edição que eu fiz. Pronto. A segunda técnica, ela utiliza a nova IA do Photoshop de harmonização de cores. E essa ferramenta é simplesmente fantástica. E é bem simples de usar. E lembrando, você precisa ter o Photoshop Beta atualizado. Primeiro passo, adicionei a imagem no cenário, vou remover o fundo. Posso fazer do jeito que eu mostrei antes, ou posso clicar e remover o fundo. Photoshop, essas versões atualizadas, ele está cada vez mais inteligente. Então isso é bem simples para ele fazer. E agora vem a mágica. Seleciona a imagem do bebê, não a máscara, selecione a imagem. E vem aqui, ó, harmonize. E aí, novamente, só aguardar a mágica acontecer, porque realmente é uma mágica. E aí, no final, ele te dá 3 opções, e aí você vai poder escolher qual a melhor. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas geralmente funciona muito bem. E mesmo assim, mesmo com essa tecnologia, eu te recomendo que você pense na imagem antes de sair aplicando, entendeu? Ah não, o Photoshop resolve. Não, não faça isso. Pense na imagem, pense no cenário que você vai usar, se combina, se está batendo ali as cores, né, para ele não forçar tanto. E olha aqui o que ele fez. Ele cria 3 opções aqui, ó. Vamos ver, ó. 2, 3.
essa foi a que eu gostei mais. Aqui ele forçou bastante. Eu acho que ele forçou. Olha, mas é incrível. Essa ferramenta é incrível. E ela não faz só a harmonização das cores. Percebam que quando eu removi o fundo, ficou um branquinho aqui nas bordas. E olha o que ele fez. Olha isso. Não, é incrível. Realmente é incrível. E se por um acaso você... escolhi... Não gostei da colorização, das sombras, ele realçou muito a sombra, mas você quer só essa aqui embaixo, que é a principal. Você pode apagar. Vem aqui na máscara e apaga, ó, do bebê. Tá vendo? Apaguei aqui, ó. Não quero essa que ele fez, eu não quero. Beleza. Mas deixei essa aqui embaixo, que é a principal. Olha como isso faz diferença. É incrível isso aqui. Realmente, essa ferramenta, ela é incrível. E basicamente vai funcionar em todas as fotos. E a coisa importante a ser feita é você aplicar o desfoque no cenário. Eu acabei esquecendo, mas é importante você fazer isso. E tem que ser feito antes da harmonização. Eu acabei esquecendo, mas você tem que fazer antes da harmonização de cores. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Essas são as duas técnicas que eu utilizo. Só essas duas mesmo. Basicamente elas servem para todo tipo de imagem. Lembrando que se você quiser adquirir essa Action, ela vai estar disponível aqui na descrição. Vou colocar também o link do pacote de cenários que eu tenho. São centenas de arquivos de diversos temas. Você pode utilizar de forma digital e também pode imprimir. Muita gente imprime os cenários. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!